pão super fofinho, mas que resiste bem quando serve de base para um sanduíche bem suculento. Bem-vindo à Cozinha Romã, que é uma receita de pão de batata. E é com elas que eu começo. Para essa receita eu piquei em cubos e cozinhei até ficarem macias 2 batatas médias, que pesavam ao todo mais ou menos 400 gramas. Se você preferir, foram mais ou menos 2 xícaras de cubos de batata. E não precisa de medida exata nisso aqui, tá? E vale qualquer batata também, não precisa procurar nenhuma variedade específica para ter um resultado melhor. Eu gosto de amassar primeiro com esse amassador quadriculado e depois finalizar com garfo, que é para deixar o purê bem lisinho, quase começando a dar liga, sabe? Essa receita era originalmente feita no liquidificador, mas a verdade é que daria para fazer no processador ou com aquele espremedor de cesto, enfim. O importante é transformar as batatas em um purê liso e não qual ferramenta você vai usar para isso. Agora, com isso feito, é só misturar tudo numa tigela. Eu gosto de começar com o fermento porque a batata vai proteger ele do calor de outros ingredientes. É um envelope desses de 10 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Eu falo melhor sobre as diferenças dos tipos de fermento e como trocar um pelo outro no post do site. Então, se você quiser fazer alguma substituição, é só conferir o link na descrição. Rimou! Depois de misturar o fermento todo no purê de batata, eu junto 1/4 de xícara de açúcar e aqui ele vai servir mais como alimento do fermento do que como adoçante da massa. Ele tem outras funções também além disso, tá? Mas o pão já assado não fica docinho e sim com um sabor mais neutro. Eu junto em seguida 3/4 de xícara de leite morno e é nesse passo que eu já matei muito fermento com leite quente demais, por isso que eu gosto de colocar os ingredientes nessa ordem. Eu sigo misturando com garfo mesmo, porque eu já tenho potinhos demais para lavar, para querer sujar mais coisa, mas qualquer ferramenta que funcione para você vai valer aqui também. O próximo ingrediente é um ovo, que eu dou uma batidinha na tigela antes de juntar na vasilha, só para facilitar ele incorporar nesse creme que se formou. Então junto 50 gramas de manteiga derretida. Eu derreti a manteiga antes de começar a amassar a batata, então ela ainda está líquida, mas não está mais quente. De qualquer forma, eu deixo por último justamente para evitar acidentes e um fermento morno. E eu não ligo se é manteiga com sal ou sem sal, eu uso a que tiver em casa no boa. Então vai uma pitada de sal, que vai servir mais como realçador de sabor do que para salgar a massa mesmo, e eu posso finalmente começar a juntar a farinha. A medida base da receita são de 3 a 4 xícaras de farinha de trigo. Eu tenho 4 xícaras nessa tigela de vidro e mais uma na tigela de barro ali no cantinho. Isso porque sempre que eu vou fazer pão, eu gosto de ter um pouco a mais de farinha por perto, para caso precise enfarinhar a bancada, para caso a massa tenha ficado muito líquida, essas coisas. O ideal, no entanto, é ficar dentro da quantidade pedida na receita, que é entre 3 e 4 xícaras. Eu vou juntando a farinha aos poucos, misturando até ela ficar pesada demais para o meu garfo, e então começo a misturar com a mão, já fazendo os movimentos de dobra e vira da sopa. Quando ela está coesa o bastante, eu transfiro para a bancada enfarinhada para começar a sovar. E a farinha que eu usei para enfarinhar a bancada ainda está dentro da quantidade pedida na receita. Eu vou adicionando a farinha na massa assim, salpico na bancada, então vou sovando a massa em cima dela. A massa vai absorvendo a farinha, que vai se hidratando na massa, então ela começa a grudar na minha mão. É quando eu coloco mais farinha na bancada. Depois de um tempo, a massa já não está mais grudando nas minhas mãos e quando eu deixo ela na bancada, ela mantém o formato. Nesse momento eu rolo ela numa bola, mais ou menos. Salpico mais um pouco de farinha na vasilha, onde eu comecei tudo. Coloco a massa ali, salpico mais um pouco de farinha por cima. E sobrou menos de 1/4 de xícara daquelas 4 xícaras que eu tinha separado, do que é pedido na receita. E agora é a hora da massa crescer. Eu cubro com um pano, deixo no canto da bancada. Num dia ameno, com uns 23 graus, ela demorou 20 minutos para inflar. Você percebe visualmente, mas também tocando na massa, e dá para sentir que ela tá levinha, cheia de ar dentro. Nesse ponto, dá para modelar. Eu escolhi fazer pães de hambúrguer, então eu pesei a massa e dividi em 12 partes de mais ou menos 100 gramas. E fui deixando os pedaços numa parte enfarinhada da bancada. Dá pra reparar que na hora que eu parto, eu já vou rodando ele na minha mão, fazendo meio que uma bolinha, né? É uma pré-modelagem para facilitar a minha vida. Dá pra fazer em outros tamanhos e formatos, eu só nunca tentei assar essa massa inteira como um pãozão único. Eu imagino que modelando como um cilindro dê certo, mas no formato de domo, como a gente faz com pão italiano, eu receio que o meio possa ficar um pouco cru, então eu não indicaria.
Depois de dividir os 12 pedaços, eu fiz bolinhas com eles. Para isso eu pego um pedaço de massa e começo a puxar as pontas para o centro, fazendo uma trouxinha. Quando eu sinto que essa trouxinha está firme, eu viro ela com a pontinha para baixo e rodo na mesa, passando as minhas mãos pela lateral dela. O ideal é que o centro vá quase grudando na bancada. Isso cria tensão que ajuda a massa a crescer. Por fim, eu coloco a mão em concha sobre essa bolinha e rodo a mão fazendo ela rodar na bancada. Isso serve para ajustar e deixar a massa mais redondinha e por igual. Parece muita coisa, mas esses passos ajudam na hora da massa crescer e acaba sendo um processo bem rápido. E eu gosto quando os pães crescem e assam encostando um no outro e a lateral fica macia como um miolo. Por isso eu coloquei os 12 na mesma assadeira. Se você preferir que eles cresçam sem encostar e fiquem douradinhos na lateral também, deixa pelo menos uns 5 cm de distância entre eles na assadeira. E essa assadeira está só untada porque eu tirei os pães ainda mornos dela. Se você for para esfriar totalmente, é preciso enfarinhar a forma porque eles podem começar a grudar. Agora eu cubro novamente com um pano e deixo crescer de novo. Aqui foram 30 minutos para eles inflarem, tempo suficiente para eu aquecer o forno a 230 graus. E para lembrar de pincelar a gema que eu devia ter feito antes de deixar eles crescerem. É uma gema que eu bati com uma colher de água e pincelei com delicadeza extra, já que eles já tinham inflado. Aí sim, eles podem ir para o forno. Assim que os pães entram no forno, eu baixo a temperatura para 200 e então não mexo mais até eles dourarem. Aqui demorou mais ou menos meia hora. O resultado são esses mini pãezões bem douradinhos e bem macios. Eu amo como essa receita fica muito leve, mas eu fiz o teste e garanto que além de leve, ele é resistente. E esse sanduíche foi meu almoço sem aquela coisa de pão encharcado, despedaçando e dificultando a vida na hora de comer. Agora eu preciso te lembrar que a receita por escrito e outras dicas e detalhes estão no link da descrição. E eu também preciso saber qual sanduíche você faria com esses pães. Me conta nos comentários. Nessa tela final, eu tô deixando mais 2 receitas de pão caseiro para você que comprou mais de um envelope de fermento e quer aproveitar.